Que bom a gente poder conversar com Deus, né? Ele é um Deus fiel, um Deus que ouve a oração do justo e que nos prepara cada dia para que a gente possa viver com Ele eternamente. Eu sempre compartilho com os irmãos e converso muito com Deus quando estou a só com Ele, em relação a tudo que Ele tem feito por nós, nos ajudado a caminhar em um lugar tão difícil que é essa terra que nós estamos. Muitas coisas que doem no coração, muita tristeza, muita dor, muito sofrimento, mas nós temos a consciência que esse sofrimento, essas dores, não vêm de Deus, vêm pelo pecado do homem, para que a gente possa observar que Deus, Ele fala, Ele se manifesta para aliviar esse sofrimento e para trazer a nós o perdão do nosso pecado. A gente lembra desse sacrifício vicário que Jesus Cristo fez por nós. Era para nós ter ido à cruz, era para nós ter morrido. Mas Jesus se colocou à disposição para morrer por nós, para expiar aquele sangue, para que através do nosso arrependimento, nós fôssemos livres do pecado, fôssemos redimidos, lavados pelo sangue de Cristo e voltássemos a nos tornar inocentes. O arrependimento nos torna inocentes quando nós nos arrependemos do nosso pecado. É preciso a gente ter essa consciência da necessidade e é com humildade que a gente reconhece, entendendo perfeitamente que nós temos um Deus todo-poderoso que nos criou. Nós não nascemos de chocadeira, nós não nascemos do macaco, não é? Nós temos um Deus, um Criador. Nós não nascemos de uma explosão, não é? Nós temos um Deus, o Criador, um Deus, como a nossa irmã falando na sua oração, é um Deus autoexistente, que não dependeu de ninguém para existir. Os atributos naturais de Deus trazem a nós uma alegria maravilhosa, um Deus que é onipotente, onipresente, onisciente. Quer dizer, um Deus que não há outro Deus igual a esse nosso Deus, ao nosso Criador. Um Deus onipresente que está presente em todos os lugares que estivermos. Um Deus onisciente, um Deus único que pode entrar no nosso coração. Ele é quem sonda o nosso coração. O salmista, ele diz que Deus conhece os nossos pensamentos de longe. Isso é maravilhoso, a gente ouvir isso, crer e confiar. Porque aí estamos seguros de um mundo perverso, de um mundo mau, de um mundo de morte. O que é que o mundo tem? Morte. Disse Jesus. No Evangelho segundo São João, capítulo 10, no verso 10, está escrito: o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Matar e destruir a sua família, a sua vida, o seu amor, a sua alegria, a sua paz. Esse ladrão veio destruir isso. E esse ladrão é o mundo, é Satanás. Mas Jesus diz na parte B desse verso: mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quer dizer, Jesus trouxe vida, para que a gente tenha essa vida eterna com Ele, que é o que nós queremos. Mas para isso é preciso a gente crer. Olha, as Escrituras dizem que sobre esse mundo, na primeira carta que João escreve, o apóstolo, no capítulo 5, verso 19, sabemos que o mundo jaz no maligno. Então esse mundo, se você observa, o sistema é de maldade, é de crueldade, o sistema deste mundo é de morte, só tem morte, o mundo só tem morte. Mas Jesus diz que veio para que a gente tenha vida e vida em abundância. É o crer, é confiar, é o que nós estamos falando desde o início, fé. É a palavra, essa palavra é Cristo, Jesus é a palavra. E a gente só precisa crer. Lembra que falamos? Todavia, o meu justo viverá pela fé. Deus só opera pela fé, se você crer, se você confiar. Ele ama todos por igual, não há diferença. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Mas é preciso que a gente creia, que a gente confie, que a gente entregue a nossa vida a Ele. É preciso confessar o pecado. Lembramos que nesse primeiro capítulo do Evangelho de João, no verso 11, a Bíblia diz que Jesus veio para que eram os seus e os seus não receberam.
No verso 12 ele vai dizer, mas que todos que receberam se tornaram filhos de Deus. Quer dizer que quando nós nascemos, nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Passamos a ser filhos de Deus quando recebemos Jesus Cristo. Nós somos adotados, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Aí aquela palavra que eu falei no início, lá em 1 João capítulo 1, verso 13. Não nascido da carne, não nascido do homem, nem do sangue, mas nascido de Deus. Esses são os que se tornam verdadeiramente adotados por Deus como filho de Deus. É o que a gente vai aprendendo com as Escrituras. É preciso. E para estar com Cristo só tem uma direção. O próprio Jesus disse, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Só Jesus lhe coloca na presença de Deus, porque Ele é Deus. A humanidade sofre por muitas falsas doutrinas espalhadas na terra. Por isso que é preciso conhecer as Escrituras. Jesus fala uma palavra que até muitos daqueles que ainda não têm familiaridade com as Escrituras, também a igreja sabe de cor e muitos lá fora sabem. João 8,32, quer ver que a igreja sabe? Quem é essa verdade? Jesus Cristo. Ele é essa verdade. Então a gente tem que conhecer a verdade para se libertar da mentira, do engano, da falsa doutrina, dos falsos ensinos, dos falsos profetas. Existe, irmãos. Desde o início que o combate é esse, para combater aqueles que pregam mentira, que ensinam errado, que desvia levando as ovelhas para o matadouro. Por isso que a gente precisa entender a palavra. É o que esse mês estamos trabalhando, a Igreja de Cristo. Qual é o complemento? Muito bem, agora guardou, não foi? Então é isso. A Igreja de Cristo, fundamentada na palavra de Deus. E nós vamos falar sobre fundamentados e confiantes na palavra de Deus. Quer dizer, alicerçados, conscientes, ligados, seguros, confiando plenamente na palavra de Deus. Por isso que necessitamos estar ouvindo, estar estudando, para que a gente caminhe por essa palavra. A nossa irmã Maria Portilho, eu acredito que ela vai lembrar o que disse o salmista no Salmo 119, 105. Para que serve a lâmpada? Se a gente apagar aqui, fica tudo escuro. E escuridão, nas Escrituras, trevas é pecado. Então, Jesus é a luz que veio iluminar a nossa vida, veio nos limpar de todo o pecado, veio nos guiar, não é? Ele é a luz, ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus Cristo está em nossa vida. Falando sobre fundamentados e confiantes na palavra de Deus, Tiago, o meio-irmão de Jesus, não é? No capítulo 1, no verso 19, nós vamos ler até o 27, que ele vai falar sobre isso que nós já começamos a conversar desde o início. Ouvir a palavra e colocar na prática da vida, não é? Tiago, capítulo 1, no verso 19 está escrito assim, sabei estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelhar-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência.
Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é em vão. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Amém? Está claro e evidente o que Deus quer de nós para essa vida eterna com Ele. Procurarmos ter esse interesse, esse desejo de ouvir a voz de Deus, de estudar a sua palavra, mas não só ser esse ouvinte, como disse muito bem Tiago, mas praticar, colocar na direção da vida, dessa caminhada árdua do mundo que nós estamos. São desafios, porque o mundo trabalha do lado contrário, não é? O mundo quer desviar a fé do povo de Deus. O mundo quer contrariar e pôr dúvida na vida dos seres humanos. Veja que as questões religiosas são terríveis e tremendas, não é? No dia a dia da vida, principalmente naquelas áreas ali do pessoal árabe, não é? São vários tipos de religiões. Na Índia, da última vez que eu vi a estatística na Índia, eles adoravam a mais de 32 mil deuses. Quer dizer, eles criavam deuses para eles, onde só existe um Deus, só o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. E um presente maravilhoso que Deus tem como promessa para a gente: veremos a sua face, é promessa de Deus. Então veja como nós precisamos estar desejosos de ver a face de Deus. Se nós estamos aqui hoje pela nossa fé, confiando que esse Deus existe, que Ele é verdadeiro, que Ele é santo, que Ele é puro e que Ele nos direciona pelo esse caminho de santidade para que vivamos com Ele eternamente, você já imaginou em ver a face de Deus? E é a promessa de Deus que nós veremos a sua face. É na nossa vida de glorificação, onde nós vamos ver a face de Deus. Irmãos, essa carta que Tiago ensina, que ele escreveu, ele traz uma coisa importante, não só como um conselho, mas ele fala às pessoas que estão passando por situações de provas em tempos ruins. Ele está direcionando o comportamento como deve ser tomado, a atitude que deve ser tomada, ouvir a palavra de Deus e atender a ela, fazer conforme ela ensina, como ela orienta, para que ele possa sair dessas situações. E é necessário, irmãos, que nós precisamos ser rápidos em ouvir essa palavra. A gente não pode demorar a querer de ouvir essa palavra de Deus, pois essa palavra de Deus pode nos dar perspectivas maravilhosas, irmãos queridos e amados, da qual precisamos para que a gente possa suportar as provações. É essa palavra que vai nos dar suporte. Lembra de João 16:33 que falamos? Tem de bom ânimo que eu venci o mundo, mesmo em relação às pelejas, dificuldades, mas Cristo está ao nosso lado pelo seu Espírito, pela sua palavra, para que a gente possa suportar essas provações que passamos. Por que passamos provas? Pelo mundo que nós estamos vivendo, um mundo totalmente ligado às coisas contrárias à vontade de Deus. Por isso que as dores são grandes, os sofrimentos são incalculáveis, mortes dia e noite. E hoje o que mais observamos, com grande tristeza, é uma juventude morrendo, uma juventude sofrendo. Tudo isso por não dar ouvidos à palavra de Deus, ou se ouve, mas não pratica. Perde a segurança, perde a proteção de Deus. Deus ama todos por igual e protege todos, mas todos que querem serem protegidos, todos que querem serem guardados. Ainda lembro da irmã Valneir de quarta-feira passada, ela falou sobre o Salmo 34, verso 7. Quer ver que ela ainda lembra? Veja bem,
Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. Então, nós precisamos, irmãos queridos, temer a Deus. Temer a Deus é atender aquilo que Ele ensina, a caminhar pela Sua palavra, a fazer a Sua vontade. Sabemos que somos limitados e pecadores. Então precisamos muito do socorro do Senhor. A gente lembra também dos filhos de Corá, não é mais lá no Salmo 84, mas no Salmo 46, verso 1, que o Senhor, eles dizem, porque viveram isso, esses jovens também, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro, bem presente na angústia. É o que nós precisamos reconhecer, que só Deus pode nos livrar do mal. Só Deus pode nos direcionar pelo caminho perfeito. Um caminho perfeito é um caminho de alegria, de harmonia, de felicidade, de paz. Em toda a nossa vida, é na família, é no trabalho, é na comunidade, é na igreja. Eles reconheceram como seres humanos igual a nós, onde na terra cheia de problemas, mas ele sentiu e viu na sua prática de fé que Deus verdadeiramente acolhia, que Deus verdadeiramente socorria eles. Hoje, esse Deus de ontem está aqui conosco hoje. É o mesmo Deus para nos socorrer, para nos atender, para nos fortalecer. Eles disseram: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Lembrando de Davi, que falamos no início do culto. O nosso socorro é o Senhor que fez o céu e a terra. É isso que a gente vai, irmãos queridos, cada dia. Tiago fala dessas pessoas, irmãos, que estava precisando de socorro, em situações difíceis, em prova por tempos ruins. Tem tempos mais ruins do que nós estamos passando? A situação crítica para a sustentação da vida física, da vida espiritual. Muitas religiões, muita dificuldade de governos que fogem daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro para cuidar bem das famílias. Tem tempos ruins mais do que esse? É a hora da gente lembrar desse Deus maravilhoso que está pronto para nos atender, nos socorrer. É a nossa fortaleza. É Ele quem vai nos dar aquilo que necessitamos. A gente fala, irmãos, com tranquilidade, que eu creio que os irmãos aqui têm esses mesmos testemunhos. Porque a gente vê na prática do dia a dia Deus socorrendo, Deus atendendo, Deus suprindo, Deus mantendo, Deus curando, Deus libertando, Deus alegrando, Deus tirando a tristeza do que o mundo tenta trazer contra nós. É essa a nossa fé, é essa a nossa confiança. Irmãos, quando enfrentamos provas ou tentações, sempre há alguém que quer culpar a Deus. Há pessoas que querem culpar a Deus pelos seus problemas. Mas tem uma coisa, um detalhe importante que nós mesmos reconhecemos, que sempre somos lentos para nos atentar à sua palavra. Muitas das vezes estamos ouvindo, mas demoramos muito para atender, para colocar na prática da vida. Somos lentos para isso, aí esse sofrimento cresce. Por isso que nós temos que crer e confiar quando Deus fala ao nosso coração, para que a gente possa vencer as provas, superar as dificuldades, ser atendido por Deus. Deus, Ele tem prazer em nos atender. Deus é incansável. Deus é o alfa e o ômega, é o princípio e o fim. Ele quer nos atender, Ele quer nos ajudar. Mas somos lentos em querer dar ouvido à palavra e pôr na prática. E isso traz a nós esse sofrimento, queridos irmãos. Então, irmãos, estar confiando em Deus é ouvir a palavra de Deus pelas Escrituras. Eu vou pedir à minha irmãzinha, meu irmãozinho que está ali na mídia, que ele coloque para a gente ler 2 Pedro, capítulo 1, dos versos 19 e 21. Ajuda nós aí. 2 Pedro, capítulo 1. Ouvir a palavra de Deus pelas Escrituras.
Segundo Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21. Vamos ler, igreja. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazei estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Vocês sabem quem é a estrela da alva, né? Vamos lá para o 20. Que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Sabe o que é que essa palavra nos desperta aqui agora, esse último verso? Essa palavra de Deus foram homens santos que escreveram, não foi um homem qualquer, foi os escolhidos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Deus é o revelador e o Espírito Santo inspira o homem a falar dessa palavra para que a gente creia, para que a gente confie nas Escrituras Sagradas. E eu posso trazer para vocês segurança, como todos aqui também podem confessar. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu estou seguindo Jesus Cristo, porque Jesus Cristo transformou a minha vida, eu sou uma testemunha de transformação de vida. Eu vivi lá fora, dizendo que tinha um Deus, só não era esse Deus verdadeiro, porque eu só fazia tudo que contrariava, tudo que prejudicava a mim mesmo, a minha própria família. Hoje é diferente, porque Deus fez a diferença através do seu Filho Jesus Cristo, através da palavra. Agora, crendo e confiando, ouvindo e praticando. Não é só ouvir, é praticar, como disse Tiago. Colocar na prática, para que a gente, irmãos queridos, possam alcançar. Devemos ter atenção e preocupação maior na palavra de Deus. A gente deve estar preocupado com isso, de poder atender aquilo que Deus fala ao nosso coração. Não apenas ouvir, Tiago deixou claro, desvanecer na atmosfera, né? Nós ouvimos, Deus falou e igual um vapor, quando você tira, que eu conheço muito bem, não é, Maiara? Quando tira a tampa do cuscuzeiro, aquele vapor que sobe, porque eu gosto muito de cuscuz, junto ali com o nosso irmão André também gosta muito, não é? Então, a palavra de Deus não é para acontecer isso, ela se evaporar na atmosfera. A palavra de Deus é para a gente ouvir e guardar no coração, para que nessa caminhada, até o encontro com Jesus em breve, a gente esteja seguro, tranquilos, é preciso. Uma verdade, queridos irmãos, para estarmos fundamentados e confiantes na palavra de Deus. Essa verdade é ouvindo a voz de Deus, que nos leva a vencer pela obediência. Ouvindo a palavra de Deus, que nos leva a vencer pela obediência. Mas creia porque é dessa forma. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, que colocamos em prática, nós declaramos obediência e temor a Deus, e aí vencemos as dificuldades e batalhas enfrentadas diárias. É o que a gente precisa compreender. É o que nós lemos nos versos 19 e 20, eu vou ler só o 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É o que a gente vai aprendendo na nossa conduta dessa caminhada humana, mas cristã, porque agora somos de Cristo, agora nós somos cristocêntricos. Jesus Cristo é o centro da nossa vida. Jesus Cristo é o centro da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, da vida dos nossos filhos, dessa nossa igreja da qual congregamos. Cristo é o centro, nós somos cristocêntricos. Tiago fala de uma maneira tremenda nesses dois versos. É o tipo correto, irmão, do solo, que a palavra de Deus frutifica. Não é? A gente lembra das parábolas da semeadura, ele vai falando sobre todos aqueles solos. E tem um desses solos que ele encerra Jesus Cristo, que produz, que a plantinha nasce e dá frutos.
Então, Tiago fala dessa maneira, que é o tipo desse solo perfeito, que a palavra de Deus precisa ser semeada, para que a justiça de Deus aconteça, aquilo que Deus deseja, a justiça na vida de cada um de nós, as coisas certas, perfeitas, para que a gente possa ter essa alegria, da qual Deus traz a nós por esse caminho certo, esse caminho correto, da qual nós devemos caminhar. Então, meus queridos, nós somos vagarosos para ouvir, mas uma coisa acontece, a gente estava meditando nisso, mas somos rápidos para nos irarmos, para nos irritarmos, com situações até mínimas. A gente tem logo aquele momento de ira e finda desagradando a Deus. Mas uma coisa, nós somos muito vagarosos para ouvir, para poder suportar, para poder vencer, para poder superar aquela coisa contrária que muitas das vezes aparece em nossas vidas, tentando contra nossas vidas. E a palavra de Deus é ela quem vai nos livrar. Irmãos, a palavra de Deus, ela deve e precisa produzir frutos. Irmãos queridos, e para isso nós precisamos sermos obedientes. Está ouvindo, está estudando e praticando. A palavra de Deus é a importância maior para uma vida segura até nossa eternidade, até a volta de Cristo. É o que a gente precisa. Quem lembra do Salmo, não é para colocar aqui agora esse não, Salmo 119, verso 11, porque a gente fala muito aqui para os irmãos lembrarem. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Veja que necessitamos da importância à palavra de Deus quando ouvimos. Ouvir para praticar, guardar no coração para não pecar, que é a direção perfeita, porque a palavra é Jesus Cristo, o verbo é Jesus, o verbo divino. Então essa palavra tem que estar guardada no coração. Vocês lembram de Apocalipse 3:20? Quem lembra? Aí abri a porta. O que é que nós estamos ouvindo? A palavra de Deus. Então ele está à porta, falando ao nosso coração. Eis que estou à porta e bato aqui agora, neste momento. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Você está abrindo a porta para Jesus pela palavra que você crê, que você confia. Ele está entrando. Aí ele diz uma coisa interessante nesse final desse verso. Eu cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, uma intimidade. Ninguém vai cear com o inimigo, vai? Não vai. Então Jesus diz, eis que estou à porta e bato, se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Eu vou cear com você, você comigo, você será meu amigo, estarei ligado com você, todo o tempo. É o que a gente vai ouvindo e abrindo esse coração para essa palavra, a importância dessa palavra, ouvindo a voz de Deus, que vai nos levar a vencer, obedecendo na prática daquilo que nós ouvimos de Deus. É preciso, meus queridos, amados irmãos, Deus quer que o seu povo produza esse fruto da justiça e seja livre de toda a impureza desse mundo. Que o que mais tem nesse mundo é impureza, porque já compartilhamos, o mundo jaz no maligno, a imoralidade, a promiscuidade, a pornografia, a mentira, o engano, a corrupção. Está cheio o mundo. E nós precisamos sermos direcionados por essa palavra. Então a gente não pode só ouvir. Se nós queremos nos livrar das situações do mundo, do mal, da mentira do mundo, é preciso direcionar pela palavra de Deus, ter ela verdadeiramente como lâmpada para os seus pés, para iluminar o seu caminho, para ele estar clareando ali onde você anda, onde você pisa, lhe livrando do mal. É a lâmpada para os seus pés e a palavra de Deus. É o que a gente precisa acreditar e confiar. Irmãos, precisamos fazer assim, para quando ouvirmos e aceitarmos humildemente a palavra de Deus, que é plantada em nós, a gente precisa colocar na prática da vida. A gente precisa usar dessa palavra, e isso vai lhe colocar como exercício da fé, da confiança plena naquilo que Deus lhe traz ao seu coração.
Então, nós precisamos fazer assim, ouvirmos e com grande humildade aceitarmos para vencermos tantos obstáculos que vive o mundo hoje. Então, a primeira verdade, fundamentada na confiança na palavra de Deus, é ouvindo a voz de Deus que vai nos levar a vencer pela obediência a essa palavra. A segunda verdade é obedecer à voz de Deus, que é a confissão de fé. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós vamos confessando a nossa fé. Nós estamos dizendo a Deus que cremos, que queremos viver por ela, pela palavra, pela sua direção, pela sua vontade. É o que a gente precisa viver. Vocês lembram muito bem, na oração sacerdotal de Jesus Cristo, que ele disse aos discípulos que ali estavam com ele, orando ao Pai, que eles estavam ali, mas eles não eram mais nesse mundo, como nós também não somos mais daqui, nós já aceitamos Jesus, a glória de Deus já está em nós, nos preparando para a glorificação. Estou bem lembrando de domingo de noite. Então, meus amados, veja o que diz a palavra do Senhor. Mas não apenas escute a palavra de Deus, faça o que ela diz. Foi outra tradução que eu trouxe do verso 21. A palavra de Deus está plantada em nós, irmãos. Aquele que crê, aquele que confia, a palavra de Deus faz morada, que é o próprio Jesus Cristo, como compartilhamos Apocalipse 3:20. Ele está em nós. Jesus quer ter intimidade conosco. E a gente precisa aceitar. E é pela palavra, pela confiança, que você vai ter Jesus sempre ao seu lado, mesmo enfrentando. Lembramos de novo, teremos aflições no mundo, assim disse Jesus, mas Ele vai estar conosco, superando, trazendo superação para a gente vencer os momentos mais difíceis que a gente pode enfrentar, porque não é fácil. E hoje, principalmente, o trânsito é um causador de muita confusão, porque cresceu muito, não é? O número de carros, não é? Hoje a coisa está difícil. Com certeza os aplicativos fez com que esse número de transporte aumentasse. Então, eu não teria paciência de estar com o aplicativo trabalhando, porque é muito aborrecimento. É um trabalhar de mente, um cansar de mente terrível, aborrecedor. Porque você vai encontrar muita gente que não considera, que não respeita o direito do outro. Infelizmente, é isso que praticamente uma parte da humanidade vive. Não respeita a ética do direito do outro, né? Direito de ir e vir, eles não respeitam. E isso contraria. E esse nosso Deus maravilhoso e eterno, Ele traz a nós, por essa palavra, essa tranquilidade. A palavra de Deus está plantada em nós e vamos testemunhar e semear dessa palavra de Deus. O testemunhar é mostrar que essa palavra mudou a nossa vida, que essa palavra nos tornou uma nova pessoa. Hoje nós temos um caráter que é transformado ao caráter de Cristo, um caráter de moral, de obediência, de temor. É o que a gente vai aprendendo, é o que a gente vai precisando viver, essa mudança da nossa vida. O velho homem morre, diz as Escrituras. Lembramos que Paulo, ensinando a igreja de Coríntios, na segunda carta, que é outro texto que a gente fala muito, 5,17, os irmãos lembram? Aquele que está em Cristo, as coisas velhas, e eis que tudo, está vendo? O que é ter o caráter de Cristo? A gente não é mais aquela pessoa que viveu no mundo, fazendo as coisas que o mundo ensinava. Hoje, o nosso ensino vem dos céus, é a palavra de Deus, que desceu do céu, Jesus nos trazendo essa direção. E a gente precisa ouvir e praticar. Esse caráter nosso precisa ser mudado, precisa ser transformado. Que eu creio que de todos os nossos irmãos aqui, esse caráter já foi mudado para a glória do Senhor. Então nós devemos, irmãos queridos e amados, obedecer a tudo que Deus nos ordena. A palavra de Deus, ela nos permite a nos enxergarmos a nós mesmos. Eu falo isso com toda segurança, olhando para mim mesmo.
A palavra de Deus me faz eu me enxergar. Eu posso olhar para dentro de mim pela palavra de Deus, através de minhas atitudes, dos meus comportamentos. A palavra de Deus me mostra, me vê eu enxergar. O que eu hoje vivo. Eu sou muito feliz em ver o que Paulo fala muita coisa. Paulo é tremendo. Paulo disse, olha o que a gente precisa dizer. Eu não vivo mais em mim, mas Cristo vive em mim. Que coisa linda e maravilhosa. A gente tem que ter coragem. Outra palavra de Paulo tremenda, que nós precisamos falar para chegar para outros e dizerem, seja meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. A gente precisa ter essa autoridade divina em nós, de termos a certeza da nossa vida transformada, de um caráter modelado ao modo de Jesus. Então, meus queridos, nós devemos obedecer à palavra de Deus. Devemos buscar as Escrituras para caminharmos pelo caminho correto que foi traçado por Deus. Quando eu não conhecia Cristo, e acredito que grande parte da humanidade, eles falam em destino, né? É o meu destino, aconteceu isso pelo meu destino. Não, Deus é quem traça o nosso destino. Deus nos criou para viver eternamente com Ele. Mas o homem escolhe errado. O homem toma atitudes contrárias àquela que Deus traz a ele para ele ser feliz, para ele ser um bem-aventurado. Mas o destino é traçado por Deus. Deus nos criou para viver eternamente com Ele. Deus não nos criou para a morte. O homem é quem procura a morte, porque desvia da direção perfeita da qual Deus lhe criou para você viver. E sofre as consequências dolorosas. Porque o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Roma, no capítulo 6, verso 23, ele diz na parte A, que o salário do pecado é a morte. Mas vocês querem se encantar com a parte B? Qual é a parte B? Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Quer dizer, a vida é de graça. Só é você abrir seu coração, só é você se entregar a Jesus, só é você confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. É um presente de Deus, é uma dádiva, como Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Da graça que foi derramada sobre nós. É um presente, é uma dádiva que Deus nos deu. A nossa salvação, ela é de graça. É fé e confiança nessa palavra de Deus. Então, meus queridos, foi dessa maneira que Deus tirou o povo do Egito, pela sua palavra. Quando eles quiseram sair daquilo que Deus traçou, o que foi que aconteceu? Mortes. Quando ele se desviou daquilo que Deus traçou para eles, a vitória, para levar até Canaã, que era a terra que manava leite e mel. Mas hoje nós estamos nessa caminhada. Só que agora não é mais para Canaã, é para Nova Jerusalém. O projeto deles foi horizontal, de Padã Harã para Canaã. Hoje o nosso é subindo, é vertical, dessa terra para o céu. Onde Jesus fala, registrado por Mateus, o apóstolo, capítulo 18, verso 18, ligado na terra, ligado no céu. Assim que Jesus vinha, a gente está ligado com o céu, vamos estar subindo. Por isso que é preciso que a gente creia, que a gente confie, que a gente aplique essa palavra na caminhada, no dia a dia da vida. Outra coisa que a irmã estava orando, para a questão da família, as dificuldades maiores que o inimigo tem tentado é no casamento. O casamento tem sido um alvo terrível para a gente, que o adversário tem tentado muito. Então a gente tem que orar muito pelo casamento, a gente tem que procurar se juntar com o seu cônjuge o mais possível, para não dar oportunidade ao adversário. Ele odeia o casamento, ele odeia a família, porque são instituições divinas. Então a gente tem que zelar. É o que a gente precisa, essa palavra nos sustenta, essa palavra é escudo, essa palavra é proteção. Vocês lembram do Salmo 91, verso 1? Quanto precisamos descansar?
de um mundo terrível e mau que vivemos, tantas pressões, ou melhor, opressões, que a gente está vivendo. Mas olha a promessa de Deus. Não é de um homem não, viu? É de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que vive debaixo da palavra de Deus. Aquele que faz se cumprir a palavra de Deus que Ele tem nos ensinado. Ele vai descansar num mundo terrível e difícil. E se preparando para amanhã. Pronto para essa nova Jerusalém. Vocês lembram do que vai acontecer na nova Jerusalém? Vai ser só glorificação. Jesus diz, enxugarei de teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais morte. Não é isso que nós queremos? Mas é a palavra de Deus. Só é nós praticarmos. Não só ouvir, ouvir e praticar. Porque essa terra é para nós, é a promessa de Deus. Você lembra que eu falei no início que nós somos lentos e vagarosos para fazer se cumprir em nós a palavra? Mas somos rápidos para nos contrariarmos, para nos entristecermos, para brigarmos, para desconsiderarmos uns aos outros. Somos rápidos. E por que não somos rápidos? Para ouvir a palavra de Deus e praticar. É o que a gente tem que buscar para conserto de cada um de nós, das nossas vidas. Ser rápido para praticar o que Deus ensina. É o que a gente vai caminhando, irmãos queridos. Então, meus amados irmãos, quando eles quiseram sair daquilo que Deus traçou para eles, só veio problema, só veio dor, só veio sofrimento, eles morreram. Só em um dia foram 23 mil pela desobediência, por saírem do trajeto que Deus traçou para eles. A mesma coisa hoje é nós. Se nós sairmos desse trajeto que Deus traçou para nós, que é o caminho da Nova Jerusalém, nós também morreremos. Então, ouvir a palavra de Deus e praticar vai nos trazer essa alegria eterna, essa felicidade eterna. E encerrando, irmãos, essa terceira verdade. A primeira foi ouvindo a voz de Deus, que nos leva a vencer pela obediência. A segunda é obedecer à voz de Deus, é a confissão da fé, que é a confissão da fé. E essa terceira, dá importância à palavra de Deus. Está claro e evidente do que ouvimos de Tiago. Não só ouvir, mas se você pratica, você está dando importância. Você está acreditando. Você está tendo a segurança. Veja o verso 25. Eu vou ler para vocês aqui. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Aquele que obedece à palavra de Deus, ele terá prosperidade, progresso, felicidade, alegria. A palavra de Deus aqui escrita. Aquele que der atenção, aquele que confiar, aquele que acreditar na lei perfeita, ele terá liberdade e se perseverar nela, não sendo só ouvinte, mas operoso e praticante. Olha a direção, para que a gente seja feliz, para que a gente seja bem-aventurado, para que a gente seja próspero, para que a gente tenha progresso. Quando a gente fala, a gente tenha o seu casamento, sua família, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos. Pare como Deus é maravilhoso. 1 Coríntios capítulo 7, Deus é tremendo. O apóstolo Paulo vai falar exclusivamente naquele capítulo sobre casamento. E ele vai falar que quando a mulher é crente e o marido não é, ela abençoa o marido. Quando o marido é crente e a mulher não é, ele abençoa a mulher. E quando os dois estão ligados a Cristo, eles abençoam os filhos. Como Deus é tremendo, né? Eu agora me lembro que quem primeiro se converteu na minha casa foi minha mulher, não é? E o quanto eu era abençoado por ela,
Os livramentos que eu tive, eu não sabia, porque eu não conhecia Deus. Eu dizia que conhecia um Deus, mas o Deus verdadeiro eu não conhecia. Mas eu tinha os livramentos. Depois que eu comecei a conhecer Deus de verdade, o Deus verdadeiro, aí eu comecei a entender porque eu passei por aquela situação e venci. Quando está no mundo, o que é que diz as pessoas quando passam pelos problemas? Deixa eu ver se vocês lembram. Dei sorte ou dei azar, não é? Mas não tem sorte nem azar. Tem obediência e desobediência. A consequência da atitude, ela existe. Seja boa ou ruim. Então, naquele tempo que eu sofri a consequência, era pela minha desobediência. Mas veja uma coisa desse Deus maravilhoso que falamos. Se a sua esposa, seu esposo está ligado a Cristo, você já recebe aquele livramento, você já é abençoado, você já é protegido, você só não tem a salvação ainda, porque a salvação é individual, é pela confissão, você tem que confessar, mas você é protegido. Fui protegido N vezes. Quantas vezes o diabo tentou destruir meu casamento? Eu me casei novinho, com 21 anos, e a minha esposa com 19, não é? Hoje eu tenho 67, e ela tem 65, e temos para glorificar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo somente. Eu me sinto bem quando eu falo, 46 anos de casado, como eu sou feliz com isso. Mas vocês sabem que a gente já passou grandes pelejas, grandes desafios. Ela sabe, está ali ouvindo. Mas Deus nos deu a vitória, porque Deus sabe do nosso coração. E eu louvo a Deus até hoje, porque Ele me deu esse presente, para mim e para minha esposa. E você sabe o que isso provoca também? Felicidade para os filhos. Os filhos também se sentem bem, se sentem felizes de ver seus pais bem. Quando os filhos sabem que o pai ou a mãe se contrariou de alguma coisa, teve alguma coisa alguma divergência, eles se contrariam, eles se entristecem. E a harmonia no casamento é para toda a família, mesmo com os nossos filhos já casados. E a gente só tem que agradecer a Deus. Então, meus queridos irmãos, é essa a importância na palavra de Deus para ser vencedor. Então, quando nós observamos bem as Escrituras, irmãos, damos essa importância maior e vamos servir com a motivação de obedecer. Que você vê no seu dia a dia Deus operando, né? Como disse Tiago aqui, aquele que ouve e pratica, Deus entra no estado de operar ao seu favor, ao favor da sua família. Aí você vai vendo isso acontecendo. Deus existe, Deus é tremendo, Deus é poderoso, Deus é infalível, Deus não mente. Então, meus amados, encerrando essa importância que precisamos de dar para obedecer a palavra e praticar, os corações pecaminosos falam que a obediência limita a liberdade. Mas, irmãos queridos, a verdadeira liberdade é encontrada na obediência a Deus, é ser livre. Quer ver que a nossa irmã Josefa dos Santos Oliveira lembra? João 8,36. Você sabia que... Sim, sim. É parecido assim. Aquele que é o Filho liberta verdadeiramente, seria livre. Você sabia o que acontecia comigo lá na nossa igreja mãe? Eu ficava com medo do pastor Gilton mandar eu recitar alguma coisa. Eu ficava com medo, que às vezes eu podia não estar lembrado, né? Mas a gente sabe, agora que a gente é limitado, às vezes esquece um pouco, né? Mas nós vamos assim vencendo. Então, meus queridos, nós devemos ser obedientes à palavra de Deus. Você quer ser vencedor? Você quer ter essa alegria, essa paz? Mesmo alguma dificuldade ou outra que você ainda esteja enfrentando, mas você vai ter suporte, você vai ter apoio, você vai ter força, você vai ter proteção,
porque Deus promete isso. O que a gente precisa é ser praticante, obediente à palavra de Deus. As dificuldades vão ser sanadas, a gente tem que crer, a nossa fé não pode deixar de existir ou de crescer. Ah, está demorando, mas o tempo é de Deus. Quanto tempo passou aquele homem lá do poço de Betesda, em João 5? Paralisia crônica, quanto tempo? 38, chegou perto. 38 anos. Veja bem, 38 anos sofrendo. Aí tinha um tanque lá, que o anjo agitava aquela água, e quem entrava no tanque era curado. Ele torcendo que alguém ajudasse a ele. Ninguém, todo mundo está se preocupando com si próprio, ir lá ser curado de uma paralisia, de uma doença. O anjo agitava, o povo entrava, era curado, ninguém levava o rapaz. Eu acredito que era realmente uma paralisia crônica, que ele não conseguia nem se movimentar para chegar perto do tanque. Mas teve um porém, da necessidade hoje para acontecer o que aconteceu com aquele homem, acontecer com a humanidade hoje. Jesus passou por ali, com certeza Jesus sabia que ia encontrar aquele homem ali. Agora veja uma coisa da fé que falamos muito desde o início. Se Jesus viu aquele homem todo lá, pernas e braços, todo travado, não tinha condições nenhuma, paralítico crônico, Jesus sabia o que ele queria, mas veja que há uma necessidade de confissão. Jesus perguntou se ele, o que era que ele queria. Se eu quero ser curado. Você crê? Creio. E Jesus operou o milagre. É preciso nós confessarmos. Você quer Jesus? Você tem que confessar que quer. Eu quero. Eu quero abrir meu coração. Eu quero aceitar Jesus. Qual foi a resposta? Aquele homem não precisou ir lá no tanque. Ali mesmo Jesus mandou ele se levantar. Os braços, as pernas voltaram tudo ao normal. O homem saiu correndo. Ele faz isso hoje. Ele não deixou de operar isso. Isso pode ser qualquer situação. Agora é preciso ter fé. É preciso acreditar que Jesus faz. É preciso acreditar que Jesus é Senhor. E se você quer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, essa fé tem que ser crescente. Aquele que ainda não aceitou, é preciso aceitar para ter essa promessa de Deus, porque é pela confissão de fé que o Senhor opera. A gente lembra de tantos outros casos, como na porta da igreja Formosa. Era um paralítico também desde criança. Chegou Pedro e João ali para o culto de oração. O homem era acostumado a estar ali pedindo esmola, dinheiro, alguma coisa, para o seu sustento. Pedro e João disseram, eu não tenho o que você quer, mas eu tenho, levante e ande em nome de Jesus Cristo. E o homem se levantou, saiu correndo dentro da igreja. O povo ficou atônito, aquele homem o tempo inteiro ali na porta, pedindo esmola, aleijado, e vê o homem se levantar, sair correndo. Jesus faz isso hoje. É o que a gente vai lembrando. Vou lembrar de um caso de enfermidade para a gente encerrar. Porque é tanta coisa, então a gente passa a noite toda aqui falando, né? Que é importante da palavra. A mulher, conhecidíssima, né? Do fluxo do sangue. Mas a gente vai entrar em alguns detalhes. Essa mulher, pelo relato bíblico, ela era uma mulher que ela tinha uma condição boa financeira. Porque a Bíblia diz que ela procurou em todos os lugares e investiu daquilo que ela tinha para ser curada. Ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos que não tinha cura. Procurou tudo que ela indicaram. Ela se consultasse a irmã Roselane, que é a mulher das plantas aí, né? Ela é quem passa o remédio das plantas. Eu não sei, eu acho que não, né? Ela procurou em tudo quanto era canto, gastou o dinheiro todo que tinha, os seus bens, mas ela ouviu falar de Jesus, como nós estamos ouvindo. E ela, creio que no coração dela chegou assim, Jesus é a minha única esperança. E ela, quando ouviu os rumores de alguém caminhando, uma multidão, ela sabia que quando Jesus andava, a multidão acompanhava.
Tudo isso ela foi ouvindo, porque Jesus operava, porque ele fazia os milagres. Ela começou a acreditar, e a prova da sua fé foi quando ela ouviu, ela foi ao encontro. Quando ela chega próximo, como ela poderia chegar até Jesus, que era uma multidão cercando? Olhe mais a prova da fé dessa mulher. Ela refletiu, mas se eu conseguir topar apenas na orla do vestido dele, eu vou ser curado. É essa a nossa fé. Apenas eu abrir o meu coração para Jesus, ele vai fazer um milagre na minha vida, na minha família, ele vai. Essa mulher foi, com todo esforço, empurrando um, empurrando o outro, e tocou na orla do vestido de Jesus. E ela foi curada. Então é isso que nossa fé, enfrentando essas barreiras, muitas dificuldades pelo mundo que caminhamos, mas a fé faz romper tudo isso. Você vai chegar até lá, até Jesus, e você vai receber a bênção do Senhor, daquilo que você precisa. Amém? Então que o Senhor, nosso Deus eterno, nos ajude cada dia a crer nessa palavra, a ter sede, fome, desejo ardente, para estudar essa palavra, para ouvir essa palavra, para pôr na prática da nossa vida aquilo que ouvimos e estudamos da palavra de Deus, para que a gente seja vencedor. Amém? Então vamos orar? Se vocês quiserem mais um pouco, eu abro em outro livro aqui. Vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. E o nosso irmão André Luiz, vai estar orando ao nosso Deus eterno. O Teu Espírito Santo, Senhor, é esse nosso mestre, que nos fala, que nos ensina, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Teu nome. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a glorificação do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vocês, sobre vossas vidas, sobre vossas famílias. E a consolação do Espírito seja derramada sobre nós, sobre nossas vidas, sobre essa igreja viva e santa do Senhor Jesus Cristo, que aqui está reunida, como também sobre toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, que se encontra edificada nos quatro cantos desta terra. Nós abençoamos no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. E a igreja santa e vencedora, praticante da palavra do Deus vivo de Israel, diz: amém e glórias a Deus. Uma oração silenciosa, estamos dispensados.